meu parceiro, futebol é coisa de louco. Futebol é coisa de louco. Quem poderia imaginar, né? Enfim, bom. Vamos lá. Tivemos hoje Cruzeiro 2, Flamengo 1. Tivemos também Real Madrid 3, Celta de Vigo 2. Vou falar dos dois jogos. Primeiro eu vou falar de Cruzeiro e Flamengo, tá bom? Acabou de acabar. Ainda tem a cereja do bolo, que é o Rossi pegando o pênalti e o gol sendo rebote. Que loucura, né? Enfim. Bom, vamos lá. Flamengo e Cruzeiro. Cruzeiro venceu. Eu estava muito ansioso para ver esse jogo, porque eu acho o Leonardo Jardim um ótimo técnico. Eu acho que o Cruzeiro fez muito bem em dar respaldo pro Leonardo Jardim. Por quê? Teve o caso do Dudu lá, né? Teve o caso do Dudu e muitos dirigentes brasileiros ficariam provavelmente no lado do Dudu, né? Demitiriam técnico, coisa assim. Mas o Cruzeiro não. O Cruzeiro deu respaldo pro técnico e eu acho que fez muito bem. Serve também como um recado para os outros jogadores também. E o Leonardo Jardim é um ótimo técnico. Inclusive quando o Jorge Jesus saiu do Flamengo, eu queria muito que ele viesse, mas estava em pandemia, enfim. Aí não veio. Então, vamos lá. Bom, esse time do Flamengo, ele tem uma dificuldade que é ele se afoba quando não consegue fazer um gol rápido. Isso acontece em todo jogo. Se o Flamengo não consegue fazer um gol rápido, ele se afoba. E hoje foi pior ainda, porque além de não fazer o gol, tomou o gol. Teve um erro ali do De La Cruz. Gol do Caio Jorge, que é um ótimo atacante, né? Aí, o que eu pensei depois do gol do Caio Jorge? Eu pensei, rapaz, o time vai se afobar muito. Vai tentar acelerar jogo, vai tentar, sabe, definir logo a jogada. Geralmente isso que acontece. Mas até que o jogo, sabe, o Flamengo conseguiu trabalhar a bola. Teve até um pouco mais de calma, né? Conseguiu trabalhar. Tivemos o golaço do Arrascaeta ali no final do primeiro tempo. O Arrascaeta é espetacular, né? Artilheiro do campeonato. E pegando como base só o primeiro tempo, eu acho que o jogo foi bem equilibrado até. O Cruzeiro me surpreendeu porque bateu de frente e foi muito bem, certo? Aí termina. Primeiro teve o chute também do Caio Jorge na trave, um chutaço. O Rossi defendeu, né? O Rossi pegou, depois foi na trave. Se o Rossi não tivesse tocado, acho que ali era gol, né? Teve também uma cabeçada que o Cássio acabou salvando em cima da linha, o Cássio, no escanteio. Então foi um jogo muito bom, primeiro tempo. Na verdade, o jogo todo para mim foi bom, mas eu quero falar em partes, né? Foi um primeiro tempo ótimo das duas equipes, um jogo muito bom de se assistir, né? Bom, aí vem o segundo tempo, Flamengo sem mudanças. O que me pegou um pouco, que eu fiquei meio, sabe? Acho que o De La Cruz hoje errou muito. E quando o De La Cruz erra algum passe, na posição que ele tá ali, gera um problemão. Quando ele erra um passe ali naquela meiuca, que é onde ele joga, geralmente o time do Flamengo tá muito acima, né? O Wesley tá lá em cima. Então, se o De La Cruz erra um passe ali, complica muito. Mas, enfim, isso aconteceu algumas vezes hoje, inclusive gerou o primeiro gol do Cruzeiro. Mas aconteceram outras vezes também. Quando o De La Cruz erra, complica, né? Bom, o Pedro, galera, fala um pouco do Pedro. Já eu vou falar mais do segundo tempo em si. O Flamengo com o Pedro, a marcação-pressão do Flamengo não é uma marcação igual quando você tem o Pedro e quando você não tem. Não é igual. Por quê? Quando você não tem o Pedro, aí é todo mundo correndo para frente. O outro atacante é rápido, né? No lugar do Pedro, ele é rápido. Pode ser o Juninho, Bruno Henrique. Marcando na frente. Com o Pedro, o que o Felipe Luiz faz? Ele manda o Pedro, eu percebi isso no jogo. Ele manda o Pedro ficar colado no primeiro volante da equipe adversária. Colado. O Pedro fica colado. O Pedro não vai lá no goleiro fazer pressão.
Onde o primeiro volante da equipe adversária for, o Pedro vai atrás. Porque ele corre menos assim. É melhor ele fazendo esse movimento do que indo correr lá para frente para pressionar o goleiro, né? Quando o Pedro está jogando, pelo que eu percebi, vai ser esse tipo de marcação. O Pedro fica colado no primeiro volante e os dois pontas no primeiro tempo, Cebola e Gerson, os dois que davam a corrida para tentar tomar a bola, para pressionar o Cássio e tudo mais. Depois que o Pedro saiu, voltou a marcação pressão normal, o Julinho lá na frente, o Henrique lá na frente. Mas eu queria citar isso porque não dá para ter a mesma marcação com o Pedro em campo. Não dá, que ele é outra característica, né? Beleza, vamos lá. Eu fiz umas anotações aqui do jogo, principalmente no segundo tempo. O Felipe Luiz, inclusive, ele tira o Pedro aos 21 minutos para entrar o Michael. Bruno Henrique já tinha entrado no lugar de Cebolinha, então o que ele faz? Bruno Henrique vai para o meio. Aí sim a pressão começa a ser, principalmente lá no goleiro Cássio, apesar de que o Flamengo hoje não fez muita pressão no goleiro Cássio. Eu achei que faria. Porque o Cássio não é muito bom com os pés. Isso aí todo mundo sabe, né? Mas o Flamengo não fez essa pressão. E mesmo que em algumas chances ali, algumas vezes, o Flamengo tentou fazer essa pressão, mas o Cruzeiro saía muito bem. Saía muito bem com a bola dominada. Um time muito bem treinado e só está no início aí que tem muito a melhorar, porque o Leonardo Jardim é muito bom, né? E o Cruzeiro vai ter uma janela agora, né? Provavelmente vai contratar jogadores a pedido do Leonardo Jardim, então, né? Inclusive, depois desse jogo de hoje, eu tenho para falar aqui o seguinte: temos um candidato ao título ainda. Sem brincadeira. Temos um candidato ao título. Se continuar dando respaldo para o técnico, é muito bom. Já falei isso um monte de vezes, enfim. Mas vamos seguir, né? Vamos embora. Primeiro, o Rossi salvou algumas bolas. Alguns chutes do Cruzeiro hoje, inclusive aquele chute que eu falei do Caio Jorge. E no pênalti do Gabigol, vocês viram o que aconteceu. Mas calma que eu vou chegar nesse pênalti, calma. Teve também aos 41 minutos do segundo tempo uma cabeçada do Bruno Henrique, que o Cássio acabou pegando. O Cássio muito bem hoje, muito bem, né? Vamos lá, vamos falar agora do pênalti. Primeiro, para mim foi pênalti. Não tenho muita dúvida não. O Léo Pereira chutou o jogador do Cruzeiro. Enfim, o jogador na frente dele, com a bola vindo, o Léo Pereira vai e chuta ele. Para mim que ali é pênalti, não tem muito o que falar. Não era para ter feito aquele pênalti. Não era para ser afobado daquele jeito. O jogador do Cruzeiro tomou a frente dele e ele chutou a bola. Ah, mas mirou a bola, aí não importa. Acertou o cara. Na minha opinião, para mim foi pênalti, tá bom? Aí o Gabigol já estava em campo, aí já viu tudo, né? Só que eu tinha uma esperança porque o Rossi jogou com o Gabigol, sabe como é que o Gabigol bate. O Gabigol, ele tem um jeito de bater que ele meio que dá uma esperada pro goleiro se decidir para onde vai. O Rossi sabe disso. Tanto é que ele pegou, né? Só que aí... Mano, quando tem que ser, não tem como. E outra. Uma hora isso ia acontecer, lógico. Uma hora o Flamengo ia tomar um gol do Gabigol. Mas não precisava ser assim também. Me ajuda aí. No final do jogo, último lance, decretando a vitória do Cruzeiro. Podia ser, sabe, o Flamengo ganhar de 4-0 e o Gabigol fazer um gol ali e pronto, 4-1. Mas vamos lá, falando do jogo em si, acho que foi merecido. O Cruzeiro jogou melhor. Pra mim, o Cruzeiro jogou melhor. Me surpreendeu, tá bom? Não achei que estaria nesse nível agora na temporada. Achei que demoraria mais para chegar nesse nível de atuação. Mas foi merecido. Jogou melhor. Jogou melhor e mereceu a vitória, tá bom? Acho que se tivesse um time hoje que, sabe, vamos supor que não existisse empate. Um time tinha que vencer. Para mim, o mais justo seria o Cruzeiro. Para mim, jogou melhor, tá bom? Lógico que eu sou Flamengo, fico triste. Ainda mais do jeito que foi, né? Enfim. Mas eu ficaria muito mais raiva se o Flamengo tivesse perdido jogando melhor. Você sabe que eu sou adepto do bom futebol. E quando o time joga bem e vence, eu não tenho o que falar. Jogou melhor e venceu, né? Agora, quando o time joga mal e vence, isso aí me deixa com raiva. Por qualquer jogo. Porque aí premia o futebol ruim. Que não é o que eu quero. O jogo de hoje foi muito bom. Foi um jogo muito bom. E o Cruzeiro mereceu a vitória. Eu acho que o Cruzeiro entra na briga
O brasileiro, sem brincadeira. Entra sim. Porque esse técnico é bom. Muito bom. Tá bom? Não precisava ser assim. Não precisava. Podia ser o gol lá do Caio Jorge. Lá 2 do Caio Jorge. Pronto. Né? Brincadeira. Gabigol bateu mal o pênalti, tá? Eu não venho falar que bateu bem. Não é que não bateu não. Mas quando é pra ser, fazer o quê? Bom, é isso aí que eu tenho pra falar de Cruzeiro e Flamengo. Agora eu vou pro Madrid, que eu quero esquecer o jogo do Flamengo. Vamos, Madrid. Madrid também vou te falar, hein? Que jogo, meu Deus do céu, o jogo de hoje do Real Madrid. É que é típico time que acha que o jogo tá ganho e do nada o time adversário faz 2 gols e é loucura. O Real Madrid jogou hoje, ganhou de 3-2, abriu 3-0 e tomou 2 gols, mas calma, vamos falar do jogo. Seguinte, cheio de desfalque, ó. Militão, Mendy, Rudiger, Carvajal, eu anotei aqui, Alaba, Camavinga, Rodrigo, Arda Güler titular, Tchouaméni na zaga. Vamos lá. Começou com, como sempre, o Courtois salvando. Teve uma cabeçada do Marcos Alonso que o Courtois salvou, né? E eu até anotei aqui, é impressionante como Vinícius Júnior é regular. O Real Madrid pode estar no seu pior momento, pode estar, tá ligado? Que ele tá lá. E ele jogou muito bem hoje. Sempre ele, é impressionante, né? Tivemos aos 32 minutos o Arda Güler fazendo um golaço, um gol importantíssimo se o Real Madrid não vence hoje. Se o Real Madrid não vence hoje, o próximo jogo é Barcelona e Real Madrid. Aí se o Barcelona vence, o Real Madrid é campeão. Ou seja, ia ser campeão no El Clássico, meu parceiro. Então a vitória hoje foi muito importante para não deixar isso acontecer. Pelo menos isso, né? Óbvio que o Real Madrid continua na briga pelo título. Eu acho muito difícil, principalmente do jeito que o time está jogando, mas tem que brigar até o final, né? Tivemos o gol então do Arda Güler e depois tivemos um gol do Real Madrid, do Mbappé, num contra-ataque que era para ser empate do Celta de Vigo, que o Courtois salvou na defesaça. E no contra-ataque dessa jogada, o Mbappé faz o gol e termina 2-0. O Real Madrid fazendo um jogo ok, nada demais, mas vencendo, que é o que importa nesse momento do campeonato, tá no fim. E o jeito agora é vencer. Se vencer todos os jogos, vai disputar o título até o final. Então cara, é 1-0 e pronto. Agora não precisa tomar 2 gols depois de abrir 3-0. Para ver a fragilidade desse time, né? Aí vem o segundo tempo, galera. Já com o Mbappé fazendo outro gol, chutando cruzado, fazendo mais um gol, 3-0. Eu pensei, bom, vamos administrar agora, né? 3-0. Jogando em casa contra o Celta de Vigo, tá na hora de administrar, né? Mas aí o time meio que administra até demais. Baixa a temperatura do jogo até demais. E aí, meu parceiro, gol do Celta de Vigo em escanteio. Gol do Celta de Vigo, deixando o Iago Aspas sozinho. O Iago Aspas entrou no jogo no segundo tempo. O cara é o melhor jogador do time, pensador. E o Real Madrid falou, quer saber, deixa ele sozinho criando aí, não tem problema não. Mandou um passe certeiro pro atacante do Celta de Vigo, que quebrou a linha de defensiva toda. E gol do Celta de Vigo, ali 3-2. E teve um outro lance que o próprio Iago Aspas também deu um passe, mas acabou não sendo o gol do Celta de Vigo. Ali poderia ser o empate. Então, mas simplesmente deixando o Iago Aspas sozinho. Enfim, parece que não conhece o cara, né? Impressionante. Courtois salvando o time aos 33 minutos. A bola passou por baixo dele, mas não pegou velocidade suficiente para entrar. Ele conseguiu catar. E, por fim, acabou 3-2. Eu tenho que falar o seguinte. É lógico que eu acredito no título, porque é matemática, na matemática ainda dá. Ainda dá para ser campeão, né? Mas o Real Madrid não merece. O Real Madrid não merece ser campeão. Pode ganhar, o Barcelona pode perder tudo daqui para frente. Acho difícil, do jeito que está jogando. Mas o Real Madrid não merece ser campeão.
Quem merece é o Barcelona jogando muito mais bola, tá bom? Não tem muito o que falar, não. O jogo de hoje, abrir 3-0, tomar 2 gols e quase tomar o terceiro, né? É isso, galera. Que dia, hein? Gol do Gabigol, meu parceiro. Esse é o tal do futebol, coisa de louco. Uma hora ia acontecer, uma hora o Flamengo ia tomar um gol do Gabigol. Não precisava ser assim, enfim. Também já aconteceu logo, a gente já toma esse remédio amargo e bola pra frente. Tá bom? É isso. Amanhã eu vou postar na comunidade do canal o cronograma pra próxima semana, tá bom? É nóis e até o próximo vídeo aí.